A paz do Senhor a todos, bem-vindo à nossa segunda aula sobre administração de finanças. Com alegria singular que estamos aqui para passar para os nossos alunos sobre o término da nossa matéria, do nosso módulo, que iniciamos, já tem uma aula gravada, e agora hoje vamos estar encerrando, falando mais sobre essa matéria tão importante, que é bíblica também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos estar falando detalhes aos irmãos. Então, no primeiro slide, vocês estão vendo aí sobre a administração de finanças. Aparece aí um gráfico, aparecem algumas moedas, caneta e óculos. Por quê? Porque para nós termos o controle das nossas finanças, nós temos que estar com as ferramentas adequadas, certo? Ali está mostrando um gráfico, mostrando as moedas, mostrando a caneta, o óculos, para quem precisa de utilizar essa ferramenta, para que nós tenhamos a preocupação, como eu já falei na aula passada, de ter tudo anotado. Todo o valor que você recebe, seja como salário, se você é dono de empresa, seja como prolabore, e todo o valor que você tem de despesas, para que você tenha o controle geral das suas finanças. Nós temos na palavra de Deus uma passagem onde Jesus fala a respeito daquele que vai construir uma torre ou edificar, sobre a questão de fazer as contas primeiro, para que não chegue ao meio da obra, não tenha recurso para terminá-la e fique, digamos assim, envergonhado. Se eu não me engano, está em Lucas, tá? Depois eu passo a referência certa para os irmãos. Mas temos também aquela passagem de Mateus 7, versículo 24 em diante, que fala sobre a casa na rocha e a casa na areia, que todas as duas passaram por dificuldades intempéries, mas a casa que estava sobre a rocha, ela não sucumbiu, ela ficou firme. A rocha é o Senhor Jesus, mas nós também, como temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele também nos instrui a termos a vigilância nesta área financeira também. Eu falo também porque, a partir do momento que somos servos e servas do Senhor, nós temos que estar vigilantes em todas as áreas, porque nós temos que dar um exemplo de que somos servos e servas do Senhor em todo momento. No segundo slide, nós vemos aqui um casal com a mão na cabeça, preocupado como vão fazer para resolver a situação das suas finanças pessoais. E no outro slide, nós temos um do lado do outro, o mesmo casal, a mesma cena, né? Vocês podem ver a mesma cena, só que eles conversando e eles chegando a uma conclusão, chegando ali a um denominador comum. Por quê? Porque eles conversaram a respeito. É muito importante ter esse diálogo. É claro que cada um de nós temos uma identidade, cada um de nós somos um ser diferente. Mas, uma vez que somos casal, nós temos que estar conversando, ponderando e falando sobre as nossas finanças. Se nós não somos casal, somos solteiros, mas moramos com os pais, nós devemos estar conversando com os pais e vice-versa, porque a experiência de vida nos ajuda muito, não deixando de estarmos também orando ao Senhor, mas preocupados, como no primeiro slide, de estar anotando tudo para termos o controle de toda a situação. Por exemplo, surgiu uma enfermidade, você não tinha uma reserva, você não estava esperando, porque a enfermidade não avisa. É muito raro você começar a sentir alguns sintomas leves e depois ali vai piorando. Tem sim dessa forma, mas muitas das vezes, conforme a enfermidade, ela vem com tudo. E nós não estamos preparados. Ah, mas é difícil preparar, porque o que eu ganho é muito pouco, pelas minhas despesas. Meu irmão, minha irmã, eu sou bancário aposentado, eu conheço pessoas que têm um salário muito alto, empresários, pessoas que têm um salário médio e pessoas com salário baixo. Quando a pessoa tem o controle da situação, independente do salário, tem como adequar.
É claro que a gente tem que entender que nós vamos vivendo de acordo com aquilo que possamos viver. Nós não podemos querer viver igual, por exemplo, o vizinho, igual o parente, que tem um salário maior, ou que tem mais bens, ou que é empresário, que é bem-sucedido ali no seu negócio, ou muitas das vezes está demonstrando um poder aquisitivo que não é a realidade, e a gente pode ficar influenciado, querendo acompanhar. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque, infelizmente, se a gente começa a agir fora do nosso padrão, porque a gente tendenciosamente quer acompanhar, o conforto realmente é muito bom, a gente ter conforto é muito agradável, mas o conforto tem seu preço. Não estou dizendo aqui que não devamos tê-lo, mas temos que ter de acordo com o que a gente pode. Porque o que vai adiantar também você ter um conforto muito bom, mas depois você vai pagar o preço, porque através daquele conforto você teve uma dificuldade tão grande que perdeu a sua paz, perdeu a paz no seu lar, perdeu ali uma boa convivência com a sua esposa, com o seu marido, perdeu uma boa convivência com seus filhos. É por isso que a gente tem que estar preocupado também nessa área, porque essa área, irmãos, infelizmente, muitas das vezes nós agradecemos a Deus, porque no nosso curso teológico era uma palestra e transformou-se em uma matéria. A administração de finanças começou como uma palestra e transformou-se em uma matéria, porque é muito importante estarmos trabalhando essa área. É uma área que muitas das vezes é deixada para depois, conversado assim muito informalmente, mas nós notamos a necessidade de termos um acompanhamento e termos também ali passar para os alunos, temos a preocupação de passar aos nossos alunos as ferramentas, porque se eu falo, mas eu não passo as ferramentas, as palavras o vento leva. Já as ferramentas, que é aquela preocupação de fazer o orçamento, seja num papel A4, seja numa folha de caderno, não importa onde, mas escreva tudo que você recebe e tudo que você tem de compromisso. Se você é cristão, primeiro débito, do lado, você põe, por exemplo, do lado esquerdo, você põe ali o que você recebe. Do lado direito, você põe as despesas. No caso, o dízimo não é despesa, é um retorno, é você demonstrando a Deus a sua gratidão, porque está junto. Uma campanha de almoço para poder fazer uma conferência, um evento da igreja está junto. Tudo que é pedido, ele está ali semeando. E Deus dá em dobro, que a lei de semeadura, ela é clara. Pouco semeia, pouco recebe. Muito semeia, muito recebe. Mas não é barganha com Deus, é natural. A pessoa sente tocada pelo Senhor. Louvado seja Deus. E tem pessoas que têm os dois chamados em conjunto. Ele é rei e é sacerdote ao mesmo tempo. Por quê? Deus assim quis. Porque Deus sabe, Deus conhece a nossa capacidade, Deus sabe aquilo que podemos estar assumindo. Louvado seja Deus. Nesse slide, qual é a atitude diante de suas finanças pessoais? Isso é bom para a gente refletir. Após eu ter dado essa introdução, vamos agora conversar sobre cada ponto. Qual é a sua atitude diante de suas finanças pessoais? Primeiro tópico, nunca pensei sobre o tema. Mas como assim, meu irmão? Você nunca pensou sobre o tema? Você tem o seu salário, tem as suas despesas, tem os seus compromissos. Você nunca pensou, minha irmã, sobre o tema? Ah, mas quem resolve tudo é meu esposo. O meu salário é só para mim. Amém. Que você tem essa realidade. Mas você tem que pensar sobre o tema porque você pode ajudá-lo mais no que diz respeito a uma viagem em família, diz respeito a aumento de patrimônio, diz respeito a reforma em casa. Vamos fazer uma reforma e vamos mudar a sala, vamos mudar o quarto, vamos comprar um carro mais novo, vamos fazer uma viagem em família, como já disse. Agora está um pouco apertado porque eu não tenho um recurso
para viajar, nós vamos ver sobre isso. É importante fazer um planejamento para as viagens em família, né? Porque não é só sair viajando, tem que fazer, é bom fazer um planejamento também, porque você saiu de casa, você já tem gastos. Não é que você, digamos assim, não vai sair de casa mais. Não é isso, irmãos. É no sentido de ter o planejamento. O importante da matéria de finanças é todos os alunos entenderem a importância do planejamento. Planejou, tudo vai bem. Mesmo planejando, às vezes acontece alguma intempérie. Por quê? Conforme disse Jesus, no mundo temos aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, com Jesus a gente vence. Mas as aflições a gente tem neste mundo. Então, é muito importante começar a pensar sobre o tema, pensar sobre a questão financeira, pensar como podemos dar um bom testemunho também nesta área. Louvado seja Deus. O segundo tópico, é melhor nem saber. Não podemos, momento algum, nós não podemos nem saber. Nós temos que saber, nós temos que estar ali, temos que ensinar nossos filhos sobre isso, porque é importante você ter consciência e você saber tudo que está acontecendo, porque Deus nos dá a saúde para trabalharmos. Isso é maravilhoso. É o patrão melhor que existe, é o Senhor. Porque se você passou no concurso, se você mandou seu currículo, é chamado para entrevista, e você saiu daquela entrevista, ou você passou no concurso, você for lá, tomou posse, vai começar a trabalhar dia tal. Se você, no dia anterior, tem um problema de saúde severo, que você precisa ir para o hospital, você não consegue trabalhar, você não consegue começar a trabalhar. Então, o nosso Deus já começa a nos abençoar com a saúde, para nós podermos trabalhar. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele disse, removam a pedra. Jesus 100% homem, 100% Deus, ele podia fazer um sinal para a pedra, encostar a mão na pedra, a pedra virar pó. E ele chamar Lázaro, e Lázaro foi ressuscitaria como foi, certo? E ele chamou Lázaro, vem para fora. Por que ele falou Lázaro? Porque se ele falar, vem para fora, vinham todos. Tamanho poder de Deus. E depois que Lázaro veio andando ali, todo preso, né? Porque é costume dos judeus colocar aquelas mordalhas, né? E tampar o rosto, preparando o morto após o falecimento. Ele falou, soltai-o, desatai-o, porque estava com dificuldade de andar. O que é para a gente fazer, Deus não faz, porque é para a gente fazer. Então, é importante nós termos preocupação, sim, também nessa área. Isso é coisa de quem ganha ou tem muito dinheiro. Engano. A pessoa que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, se não tem controle, ela não sabe para onde está indo o dinheiro. Às vezes tem aquela preocupação muito grande. Eu tenho compromisso, por exemplo, eu troquei de carro e eu tenho a prestação do carro, R$1.000 por mês. Isso aí eu não posso deixar esquecer. Mas essas coisas pequenas, deixa para lá. As coisas pequenas vão sendo somadas, elas ficam grandes. Entendeu? Se a gente não tiver cuidado, o pequeno torna-se grande também. Nós temos que ter o controle de tudo. Até para termos uma visão ampla do que está acontecendo na nossa casa, na nossa empresa. Tá certo? Você pode até passar por algum intempérie, mas você tem o controle da situação. Você sabe, olha, eu estou passando esse mês, mas o mês que vem eu já vou ter um refresco, um auxílio, um alívio, porque essa despesa grande aconteceu esse mês. Por quê? Eu falo isso. Além da questão da saúde, tem a questão também, nós tivemos no nosso condomínio, tem um tempinho já, 1 ano, 2, se eu não me engano, de repente a conta de água veio altíssima. Aí fomos, mas que é isso? Vamos fazer a revisão nos apartamentos, tinha algum vazamento, aquele negócio todo. Aí, fazendo a revisão, se descobriu que a nossa bomba estava com defeito, a bomba da caixa d'água. Então, ela não estava fechando ali a água que vinha da rua. E a água saía pelo ladrão da caixa d'água. Mas como ela saía no local de pouco acesso, muitas pessoas nem ouviam o barulho da água, precisou chegar a conta de água para poder ver. Quando a conta de água chegou altíssima, é que nós vamos ver.
Quer dizer, não foi problema da Cesam, foi problema, digamos assim, nosso condomínio mesmo, porque a caixa d'água, a bomba parou de funcionar, a caixa d'água enchia e não parava de descer água, porque ela estava com problema na bomba. O que aconteceu? Tivemos um imprevisto de pagar um condomínio altíssimo naquele mês, no outro mês, por conta disso aí. Aí o que foi feito? Colocou uma bomba e colocou um acesso de onde todos tinham condições de estar do terceiro andar, né? Os que moram no terceiro andar, ter como acompanhar, caso aconteça algum problema, pelo barulho da água, foi feito aí um dispositivo que, se acontecer de novo, quem mora no terceiro andar vai ouvir o barulho da água descendo e vai investigar o que está acontecendo, que esse barulho de água não está chovendo, o que está acontecendo, para não acontecer novamente. Mas a primeira vez, nós tivemos que pagar aquele prejuízo foi mais ou menos um mês, ou quase um mês, de conta de água mais alta por conta dessa situação. Então, essas situações acontecem, e a gente pensa que acontece só com os outros, mas acontece conosco também. Não sei lidar com dinheiro. Se você não sabe lidar com dinheiro, você vai pedir ajuda, irmãos. Irmão, irmã, pede ajuda. Nós temos pessoas que têm facilidade. Você está fazendo curso teológico. Se por acaso, através do curso teológico, não foi suficiente, porque você queria uma atenção mais particular, nos procure, estou à disposição para a gente estar conversando, fazendo um planejamento financeiro, porque se não fizer um planejamento financeiro, irmãos, nunca que vai dar. Eu falo isso porque eu já atendi pessoas que têm um salário altíssimo, outros que têm um salário médio e outros salário baixo. E pasmem vocês, muitas das vezes o que tem um salário mais alto é que tem menos controle, porque acha que tem muito, não precisa de controlar. Aí que eu engano. Porque, agora eu falei na aula passada, a atração pelo consumo está cada vez maior. Hoje nós temos profissionais que fazem todo um trabalho, digamos assim, na vitrine de uma loja, na vitrine de loja de carro, tudo profissional a nível psicológico, para despertar na gente a vontade de ter aquele bem de consumo. Não está errado, eles querem vender, tudo bem. Só que nós temos que estar atentos, porque às vezes não é para a gente naquele momento, às vezes num outro momento, ou às vezes é para a gente naquele momento, depende muito. Para isso eu tenho que estar atento, eu tenho que estar entendendo, porque toda a vida foi assim, toda a vida o comércio, a função do comércio é realmente comercializar. Só que ultimamente tem sido maior, as técnicas estão ampliando por questões de conhecimento científico sobre a questão cerebral. Irmãos, às vezes você vai numa loja, você sente um aroma que te dá um bem-estar tão grande que aquilo te deixa o seu córtex cerebral propício a você estar, digamos assim, envolvendo naquele ambiente, sentindo bem de estar naquele ambiente, muitas vezes comprando algo que você não precisa. Não estou dizendo que é errado, não, irmãos. Estou dizendo que são técnicas. Mas para isso, nós temos que estar atentos. Porque tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tá certo? Sempre gasto tudo que ganho. Irmãos, não podemos fazer isso. Nós temos que procurar gastar menos, porque imprevistos acontecem. Objetivo. Aqui, eu vou olhar aqui no celular, porque ficou muito pequeno para mim ler, para os irmãos, mas eu leio aqui, depois os irmãos ampliam aí. O estudo e análise das condições de financiamento das aquisições de bens e serviços destinados à satisfação das necessidades, desejos individuais e familiares. Então, o que acontece? Eu tenho que ver o objetivo e o escopo, né, das finanças pessoais. Às vezes, o que acontece? É algo que vai ser bom para minha família. Por exemplo, eu pago aluguel, eu vou financiar um imóvel para poder, então,
ao invés de eu pagar o aluguel, eu vou pagar uma coisa que vai ser nossa, da minha família, tá certo? Amém. É uma bênção. Você vai estar deixando de ser inquilino para ser dono do seu imóvel. Mas tem que verificar todas as questões, os prós e contras, verificar a taxa, verificar condições da renda familiar. Tudo tem que ser muito bem estudado para ser um passo abençoado para todos vocês. Do que se trata? Escopo. Do que se trata? O escopo quer dizer compreender o manejo do dinheiro próprio de terceiros para obter acesso a bens e serviços, bem como a alocação de recursos físicos, força de trabalho e ativos pertencentes ao indivíduo, com a finalidade de obter dinheiro e crédito, ou seja, como obter renda e empregar bem a renda. Você tem que saber, você tem um objetivo e tem um escopo. Do que se trata? Tem que compreender, porque por mais que a proposta esteja boa, você não deve deixar de pedir a orientação do Senhor. Porque às vezes Deus fala sim, às vezes Deus fala não, às vezes Deus fica em silêncio, que é o aguarde. O grande problema nosso, muitas das vezes, porque a ansiedade é a coisa mais antiga que existe, irmãos. Está na palavra de Deus, não vos ansieis por coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Então, se nós não soubermos trabalhar com o aguarde, a gente faz coisas que não devíamos fazer. E, às vezes, o que seria bom acaba tornando algo ruim, desagradável, porque nós não esperamos a hora certa de fazer. Tá bom? Agora, sobre liquidez. Conceito de liquidez. Liquidez é a capacidade de uma empresa ou cliente saldar compromissos financeiros nos respectivos prazos de vencimento. Irmãos, tem pessoas que têm muita preocupação em ter bens imóveis, e não porque eu tenho que ter bens imóveis, porque quando eu aposentar, se eu não tenho previdência privada, não tenho previdência complementar, porque tem empresas que têm, né? Por exemplo, funcionário da prefeitura, do exército, bancário e outros mais, tem ali a previdência privada de forma que ele recebe como se estivesse na ativa, para não ter defasagem com o pagamento do INSS. Mesmo a pessoa recebendo, aposentando com teto máximo, com o tempo vai tendo a queda. Por quê? Porque muitas das vezes o aumento que é dado para quem ganha um salário mínimo não é o mesmo para quem ganha mais de um. Então vai defasando. Tudo bem, só que você tem que ter um equilíbrio, porque você pode ter, por exemplo, 2 apartamentos, 2 casas, um terreno, você aluga e tal, tem aquela renda extra, tá. Mas se surge uma emergência, é importante ter também, havendo possibilidade, trabalhando para isso, uma liquidez. O que é a liquidez? É você ter condição de pegar o dinheiro, está aplicado, está no banco, você vai e pega o dinheiro, sana aquela dificuldade ali imediata, não tendo que pagar juros. Porque até que vende, vou vender meu carro, amém. Mas pode vender rápido, como pode não vender rápido. Então é importante ter a liquidez, que é a capacidade de você ter condições, numa emergência, de você sanar aquele débito, aquela situação, como o próprio nome diz, emergência, né? Outra, liquidez pode ser conceituada como facilidade de transferir, né? Facilidade de transferir um ativo em dinheiro, transformar, melhor dizendo. Por quê? Às vezes você tem ali um carro que você pode vendê-lo. Por isso é importante também. Tem carros que são mais valorizados que outros. Por quê? Porque são carros que quando você fala que vai vender, rapidamente você vende. Tem outros que já demandam mais um tempo, porque é um carro que não é muito comercial. Isso é importante também, você ter essa preocupação. Por exemplo, se eu posso ter 2 apartamentos, 2 kitnets, ou uma kitnet e um apartamento de 2 quartos, é melhor eu ter uma kitnet e um de 2 quartos. Por quê? Porque numa emergência, a kitnet eu vendo mais rápido. Se eu tenho um carro, por exemplo, popular, numa emergência eu vendo esse carro mais rápido. Já um carro com mais conforto, um carro de maior valor, um carro com mais acessórios, depende mais, demanda mais tempo para vender. Então, isso é a questão de ter a liquidez também como
a liquidez, você não tem o dinheiro, mas você tem condição de transformar aquele bem em dinheiro rapidamente. Tá bom? O correto, irmãos, é ter. Você trabalhou, mas a sua esposa, você em família, para ter ali a sua finança sempre no azul, e você ali guardou um recurso para viagem, que é importante também, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, ter um momento de família, fazer um passeio, que seja longo, seja breve, é importante. Você trabalhou, você fez por onde, e também após viajar, ou se você não quer viajar, não gosta de viajar, você vai trabalhar para ter um outro imóvel, para ter um bem que numa emergência você pode desfazê-lo, ou também ter um ganho através daquele bem que você pode estar alugando, ajuda você tanto no dia a dia atual, como na aposentadoria no futuro. Amém. Mas mesmo assim é bom ter um valor líquido bem fácil, bem palpável, tá? Você tem a facilidade, passou o cartão, vai no banco e tira o dinheiro, do que você tem que vender. Mas se caso de você não tiver condições de fazer as duas coisas, você vai comprar, compre alguma coisa que tenha facilidade de transformar em dinheiro, como eu dei os exemplos aqui. Índice de liquidez é um índice destinado a medir essa capacidade. Constitui um indicador da saúde financeira do cliente ou da empresa. Então, o índice de liquidez é isso. É você saber qual que está o meu índice de liquidez. Eu tenho, numa emergência, eu tenho condição de resolver ou não? A minha liquidez está toda travada. Eu tenho 2 apartamentos, 2 casas, um lote, mas esse documento está todo ainda por resolver. Se eu precisar de vender, eu tenho dificuldade de vender porque não tem documentação. Ou então, tem documentação, mas é um apartamento mais caro. Eu comprei, realmente me encheu os olhos, eu comprei, mas para alugar é difícil, porque o aluguel tem que ser caro, o condomínio é caro, o IPTU daquele apartamento é caro. Como é que está? É bom de estar avaliando essa situação também. Mas eu não cheguei nesse ponto, não. Eu estou pedindo a Deus força e graça para arrecadar as dívidas. Então, você vai orar juntamente com a sua família, vai conversar e vai começar, então, a fazer um planejamento, pedindo a Deus força e graça e economizando, cortando ali as coisas supérfluas, aquilo que você pode ficar sem, lembrando sempre das 3 peneiras. É necessário, eu preciso, posso ficar sem? Tipo assim, é necessário esse bem? Mais ou menos, não é tanto não. Eu preciso? Não estou precisando tanto também não. Eu posso ficar sem? Posso ficar sem. Então, não compre. Evite, que aí você vai estar evitando problemas futuros, tá bom? Então, lembrando sempre das 3 peneiras. Aqui, o nosso cientista Einstein, um cientista físico e matemático, dizendo que o poder dos juros compostos é muito grande, né? Ele fala aqui que a força mais poderosa do universo é o juro composto, Albert Einstein. Realmente, irmãos, porque se você tem um valor aplicado, ou você tem mensal, rende mensalmente, né, na aplicação, mas você pega emprestado juro sobre juro, aquilo fica altíssimo. Eu conheço uma situação de um irmão em Cristo, aposentado, que precisou de fazer um empréstimo, esses empréstimos do consignado, que é uma taxa mais baixa. Mas ele ia fazer um negócio, ele ia fazer um empréstimo para fazer um negócio que ia dar ele um retorno muito bom. Só que o negócio não foi para frente. Ele, no outro dia, foi no banco para poder liquidar o empréstimo. E teve que pagar os juros. Eles falam juros pro rata, né? Que é aquele juro ali proporcional. Ele ficou muito nervoso. Por que está pagando juros? Porque ele pegou um dia e no outro dia foi liquidar porque o negócio deu errado. Aí eu falei com ele, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, é muito complicado isso, mas quando você assinou o contrato, você assinou que você estava pagando, você ia pagar prestações de juro composto. Então, no juro composto, de um dia para o outro, já gera juro. Não tem como você pagar, infelizmente, você não tem que pagar nada. Agora, não seria melhor você confirmar o negócio primeiro e pedir à pessoa que você fez o negócio, já que o negócio era tão bom assim, que valia a pena você pegar um dinheiro emprestado, porque você estava comprando algo que ia valorizar, que você ia ter retorno financeiro em cima daquele bem que você estava comprando, e depois que você fechou o negócio, você ia no banco e fazia o empréstimo. Está compreendendo? Porque às vezes é interessante. Às vezes você vai tomar emprestado, você vai pagar juros, mas o que você vai ganhar vai ser interessante para a sua liquidez. Tá certo? Tanto diário como no futuro. Tudo tem que ser muito pensado, a gente tem que ter muita tranquilidade, porque, irmãos, tem um ditado
que eu ouço de longa data, que fala o seguinte: o que é dado pode ser caro. E é verdade, porque se você ganha alguma coisa que você não tem condição de manter, ele acaba ficando caro para você. Se você ganha, por exemplo, um carro importado, se você não tem condição de pagar o IPVA, pagar o seguro, manter aquele carro, uma lanterna que quebra é R$ 5.000, um exemplo, né? Genérico, nem sei se é esse valor não, porque nem passo perto desses carros. Eu acho bonito, mas é complicado, né? Mas, então, quer dizer, me falam que é esse preço, né? Já ouvi dizer. É muito caro. Você vai para manter difícil. Então, ou você agradece a pessoa, fala, me dá o dinheiro, não precisa me dar o carro, não. Ou você já recebe antes de passar para você já vende. Porque é uma situação que dado é caro. Então, é nesse sentido, tá bom? Aqui nós temos, falando, relação com outros ramos das finanças, né? Finanças pessoais ou familiares, finanças públicas, finanças empresariais, ou seja, tudo está interligado. Por isso que a gente tem que ter muita preocupação na questão de finanças em todas as áreas da nossa vida, né? Quer na hora de votar, quer na hora de a gente estar tomando algum valor emprestado, mesmo que seja para fazer um negócio, tem que analisar com muita calma, porque tudo está interligado, a gente tem que ter muita preocupação com isso, tá? Destinação da renda, renda pessoal familiar. Então tá, para o consumo, pagar tributos, né? Jesus pagou tributo, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos que entender isso. Poupança e investimento. Então aqui está, nós temos aqui o consumo, está em azul aí o consumo, pagar tributos, nós temos que pagar luz, nós temos que pagar condomínio, que está incluído água, hoje em dia tem prédios que o condomínio já está separado da água, da luz, então você paga a luz, você paga a água e paga o condomínio, que é os serviços gerais do condomínio, manutenção, que é o negócio todo, né? Taxa de reserva. Por que tem a taxa de reserva? Porque se deu um problema, por exemplo, igual nessa questão que eu citei para os irmãos, esse problema que nós tivemos lá na água do meu prédio, a taxa de reserva nos ajudou, porque uma parte a taxa de reserva pagou, a outra parte a gente pagou, né? Então, aliviou. O bom de ter a taxa de reserva para isso, para reserva, para emergências, quando acontece, tá? E aí você vai colocando que sobrou. Ah, mas tem que esperar sobrar muito para guardar? Não. Se você tem o hábito de guardar, que seja um pouco, você guarda, tá? Porque depois que chega um valor, por exemplo, acima de R$ 100, já tem investimentos hoje que você pode fazer e ganhar mais do que a poupança, tá? As partes de 100, 100 e poucos reais, porque a poupança está rendendo pouco, mas é uma forma de você começar. Depois que você começa, você vai ali tendo aquele recurso para você, então, estar guardando e vai procurar um investimento que vai dar um maior retorno para você. Tem que analisar com calma, né? E procurar esquecer, deixar aquele recurso aí para viagem. Então, só vamos mexer na época da viagem. Ou é para poder comprar um bem de consumo, então vamos guardar para comprar aquele bem de consumo. Vamos estar deixando bem claro para nós e para os familiares que esse objetivo é para o futuro, tá bom? Aí nós vamos ver aqui as fases da vida, tá vendo? Nós temos aqui a curva da vida, onde as pessoas poupando menos que deveria. Infelizmente, no Brasil, isso acontece muito. A pessoa vai começar a pensar na aposentadoria quando for tomando 2 anos, 3 anos, 4 anos para aposentar. Aí vai pensar, eu não tenho previdência privada, o meu trabalho não me dá esse status de aposentar e continuar recebendo como se estivesse na ativa. Né? Eu precisava ter feito uma reserva, não fiz. Sempre é tempo, irmãos. Importante é a pessoa pensar, olha, eu não fiz quando novo, não fiz na média de idade, e agora que eu estou me aposentando, também não tenho. Mas você pode começar a qualquer época, porque sempre é válido. Sempre é válido. Não, achar que não tem mais jeito é pior, né? É pior, porque aí você vai ficar, digamos assim, às vezes sem muitas forças, porque a gente, quando mais jovem, temos mais forças, depois de mais velho, a gente tem menos força, temos experiência, mas temos menos força. Então, tem trabalhos que a gente não pode estar encarando mais, né? Temos dificuldade de encarar. Mas a gente tem a preocupação de estar fazendo sempre uma poupança, sempre um investimento, para quando chegar o momento a gente ter ali um conforto, uma tranquilidade, porque uma coisa puxa a outra, irmãos. A gente estando em paz,
tudo vai fluindo, né? É claro que a paz melhor é a paz que o Senhor nos dá. Mas se eu também não faço a minha parte, Deus vai me dar a paz. Mas se tem os problemas que eu não fiz a minha parte, eu não fiz o dever de casa, aí fica um pouco mais complicado. Amém? Aí vamos planejar. Olha só, aí tem aqui uma caixa d'água, tá aqui a entrada é fina. Por quê? Geralmente a gente trabalha, a gente doa a nossa força de trabalho, a gente recebe o salário por mês. Se a gente é empresário, a gente doa a nossa força de trabalho para a empresa e recebe para o Labore. Mas vocês podem ver que o cano de saída é maior do que o cano de entrada, porque a gente, eu recebo X, mas eu tenho isso, aquilo para poder acertar. Já tem as despesas normais do dia a dia, então nós temos que ter cuidado para equilibrar essa entrada e saída, tá bom? Aqui embaixo está falando sobre planejamento, sobre como é importante a gente priorizar no primeiro item aí, defina o que é importante considerando a sua fase da vida. Por exemplo, se eu comecei a trabalhar tem pouco tempo, se eu sou jovem, recém-casado, é a fase de eu estar trabalhando para fazer com que eu tenha um futuro melhor. Eu vou ter as minhas despesas normais pensando em ter um crescimento, tá bom? Aí vem os filhos, eu tenho que preocupar, porque tem também as despesas com os filhos, mas sempre procurando planejar, tá? Aconteceu, não teve como planejar, você não vai desesperar, vai pedir a Deus orientação e graça que Ele vai te dar, mas sempre disposto a planejar. Escolha, reconheça as limitações dos seus recursos e faça decisões. Se eu tenho, por exemplo, recurso limitado, eu tenho que reconhecer e fazer a minha decisão. Vou pedir a Deus para me abençoar? Vou. Mas se eu tiver a possibilidade de fazer um curso, fazer algo para melhorar na empresa que eu estou trabalhando, na minha carreira, eu vou também fazer o meu esforço, fazer a minha parte, para que Deus me abençoe, eu consiga ganhar mais e com isso eu tenha condições de ter melhor condição de vida para mim e para minha família. A gente tem que lembrar sempre disso. E não podemos também ficar orando, mas sem agir. A oração é OR, ação. Então, oração. Eu tenho que estar agindo também. Louvado seja Deus, né? E discipline. Organize e cumpra o seu planejamento sem se desviar. É muito importante estarmos disciplinados. Em tudo na vida a gente precisa de disciplina, a gente precisa de rotina, né? As crianças precisam, a gente também precisa, todos nós precisamos. Deus nos ensinou isso, Deus criou o mundo, né, em 6 dias, no 7º descansou. Cada dia, você vai ler no Gênesis, tem lá o planejamento. Deus, o nosso Deus é um Deus de planejamento. Nós temos que estar planejando. Mesmo planejando, pode acontecer algum intempérie? Pode, porque estamos neste mundo e somos vulneráveis. Mas nós temos um Deus que tudo pode. Agora, volto a dizer, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer. É para nós fazermos, tá bom? Criar um orçamento para as férias em família. Isso aqui, irmãos, é interessante, porque a gente, às vezes, pensa que, não, eu vou sair de férias, eu recebo o terço de férias, também, o terço de férias, você trabalhador, recebe o terço de férias, às vezes eu recebo o salário adiantado. Mas tem que ter cuidado, porque quando você volta, você não tem salário. Você recebeu adiantado. Se você gasta aquele dinheiro no outro mês, tem as contas normais, né? Do dia a dia. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter o planejamento e também ensinando os filhos sobre isso. Porque muitas das vezes os nossos filhos recebem de aniversário um presente, às vezes a avó dá um dinheirinho, o avô, o tio, tal, ensina eles, ó, esse dinheiro que você ganhou aqui vai ser para suas férias, você vai querer comprar alguma coisa, vamos supor que você vai para a praia, né? E você fala assim, olha, é aquele negócio, o primeiro picolé, o segundo eu até dou, mas a partir do terceiro, quarto, que você não pode esperar o outro dia, você compra com o seu dinheirinho que você ganhou de sua avó, de sua avó, mas que isso? Não, o dinheiro é seu, você não quer mais do que o normal, então você vai e compra com o seu dinheiro o seu picolé. Você pode ter certeza que não vai ser aquela vontade de chamar picolé de 5 minutos, conforme era antes, só com o dinheiro do pai e da mãe, não. Entendeu? E você está ensinando a eles a necessidade deles terem um planejamento também para eles fazerem a conta. Pra vocês terem ideia, os meus filhos chegaram, eu vi eles conversando, comprar picolé lá depois da praia é melhor, dentro da areia é mais caro. Olha só,
Porque enquanto estava eu e a mãe deles comprando os picolé, porque estava lá na onda, lá dentro da água, via o picolé aproximando, saía da água, fazia sinal para o rapaz do picolé para vir na barraca para comprar picolé. Quando começou a eles terem a responsabilidade a partir do segundo picolé, dependendo do dia, porque tem dia que está muito quente, né, e tal, a gente faz ali algumas concessões, mas também tem o controle para o bem deles, para eles aprenderem, né? Aí começaram a conversar, realmente a gente comprar fora da areia é melhor, é mais barato. Quer dizer, você está ensinando para eles, né? Até no sentido de que você já pagou, por exemplo, o combustível, pagou o pedágio, pagou a casa da praia, um exemplo, se for para a praia, mas pode ir para outro lugar, pode ir para o hotel fazenda ou para a cidade turística. O pai, mas a mãe já fez a parte mais forte, né? Agora, as coisinhas que eles querem além do normal, porque muitas das vezes porque é propaganda, né? Do negócio. Tá ali no calor escaldante, a pessoa te oferece um picolé gelado, quem não quer, né? É no sentido de também estar ensinando, claro, uma vez que eles têm condições, porque eles receberam dos avós, não custa, né? Eles também terem essa responsabilidade. Mas tudo com muito amor e carinho e conversado. Conversar antes, não é na hora não, sabe? Conversar antes. Porque senão é perigoso eles irem para viajar e deixar o dinheiro em casa guardado. Aqui, 11 dicas para mudar a sua atitude para enriquecer. Aqui está a parte da exame aí, por que somos tão improdutivos? Esse aí pode descartar, tá, irmão? Isso aí entrou errado, não era para ter entrado, não. Coloque sua vida financeira no papel, conforme eu já falei com os irmãos, dê a devida importância ao desenvolvimento da sua carreira, entenda que riqueza não é sinônimo de ostentação. Isso é muito sério, irmãos, porque é o seguinte, às vezes você tem amigos na igreja, tem parentes que têm uma condição melhor do que a sua, e você, muitas das vezes, quer acompanhá-los. Irmãos, acompanhe se tiver condições. Se não tiver condições, irmão, é melhor não acompanhar do que você tentar fazer algo que você não pode fazer. Isso vai te causar um desgaste muito maior, um problema muito mais sério, tá? Não seja imediatista, pense no longo prazo. A gente, por ansiedade, muitas das vezes a gente quer ser imediatista, quer resolver rápido. Irmãos, se Deus não falou não, nem falou sim, aguarde. O imediatista sofre muito e uma coisa puxa a outra. Não adore nem satanize o dinheiro, ou seja, seja neutro. O dinheiro tem um peso e uma perspectiva para cada pessoa. Às vezes você pensa de um jeito e a esposa pensa do outro. Você não vai nem adorar, nem vai satanizar. Vai trabalhar conforme deve ser. Você precisa dele, nós precisamos dele, mas não podemos deixar ele nos dominar. Nós que temos que dominar. Assim como o controle remoto da televisão, o celular, tá certo? O computador, nós temos a tecla liga e desliga, nós temos que estar no controle sempre, tá certo? Consuma de forma inteligente, esteja em paz com suas finanças, dedique mais tempo a organizar suas finanças, faça os investimentos em etapas. Muitas vezes a pessoa quer fazer tudo num tempo só. Comece se você está no vermelho, trabalhe para ficar no azul. Ficou no azul, trabalhe para sobrar. Começou a sobrar, comece a organizar de forma a você guardar para um objetivo. Você, por exemplo, está passando por uma fase difícil, você está cansado, mas você pensa nas férias, eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir fazer essa reforma que eu tanto quero fazer na minha casa, porque eu estou trabalhando para isso, tendo uma reserva para isso. Isso motiva, isso faz com que a gente tenha mais força para guardar o tempo oportuno. Faça seus investimentos em etapas, não se limite a seguir tendências, busque caminhos próprios, não seja excessivamente otimista, né? No sentido, vai dar tudo certo, Deus proverá, amém, Deus provê sim, mas a gente não pode também ficar contando além, né? Eu sou otimista que as coisas vão mudar, amém, glória a Deus por isso, mas o que eu estou fazendo para poder, quando vier a mudança, eu estar numa situação mais confortável? Se mudou, você foi promovido, glória a Deus, você foi reconhecido o seu potencial e você tem uma reserva, melhor. Agora, você imagina, você tem que esperar aquilo acontecer para então você ter a reserva.
isso não acontecer. É nesse sentido que a gente tem que estar bem atento, né? E os slides terminaram. O Clarete, coordenador Clarete, para colocar a avaliação para vocês, né? A avaliação, ela está na apostila, também dentro dos slides, e também do que eu falei a respeito de sermos chamados para servos, sacerdotes ou reis, que diz respeito a finanças. Vocês fazendo a avaliação, a gente vai estar corrigindo e vai estar disponibilizando a nota aqui no módulo, tá bom? Deus abençoe vocês, eu espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, estou à disposição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.